Pai, Oi, eu tô com uma dúvida. tá. Qual seria essa dúvida? É que lá em Mateus 28, 19, diz assim: Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou te explicar rapidamente aqui esse versículo, para que você entenda. E você vê o contexto da palavra. Um exemplo, fala: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um exemplo, muita gente hoje no mundo batiza, vai ter um batismo e fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que nem no português está certo. Porque quando fala nome, fala de um nome. Mesmo se Pai for nome, Filho for nome e Espírito for nome, ali tem uma diferença, porque fala batizam em nome, que significa singular. E seria um nome só. Sabia não? Todas as palavras, antes de falar em nome, estão no plural, que significa para todas as ações. Façam discípulos, estão no plural. Só que esse, quando fala os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está no singular. Quer dizer que temos que entender o que está acontecendo nesse versículo e nessa palavra. Ali, Jesus estava ensinando a seus discípulos, orientando a seus discípulos como deveria ser feito. E se você lê isso daqui e fala: nossa, então eu vou batizar, vou repetir como Jesus falou, vou repetir, vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que vai acontecer? A pessoa vai tomar um mergulho, vai dar um mergulho, vai dar um tibum, como fala no ditado brasileiro, vai dar um tibum. Por quê? Porque primeiro temos que entender se os discípulos de Jesus fizeram da maneira que está aqui. Se os discípulos de Jesus fizeram da maneira que está escrita aqui, é dessa maneira. Ah, mas você vai acreditar mais no discípulo do que em Jesus? Não estou dizendo isso. Mas os discípulos fizeram da maneira que Jesus ensinou. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e versículo 38. Fala: Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então, o que aconteceu? Pedro e os demais apóstolos, ao ver e ao entender o ensinamento que Jesus tinha dado, foram batizar. E batizaram em nome de quem? Então, quer dizer que aquele versículo anterior, ele está ensinando para os seus discípulos. Mas se eu quero ser salvo, eu tenho que ser batizado da maneira correta. E qual é a maneira correta? Porque só em Jesus há perdão de pecados. Te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas eu não posso só repetir o que está ali. Eu tenho que entender e ter a iluminação de Deus para saber qual que é a forma correta de fazer. E a forma correta de fazer é da maneira que os discípulos fizeram e da maneira que os discípulos foram batizados. Não só essa, como muitos versículos você vai ver que foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então, quer dizer, se hoje você pergunta para mim: e se eu ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu será salvo? A sua salvação não é eu que te salvo, é a Jesus que te salva. Porém, eu não posso dizer que você está condenado, que você está salvo. Mas eu tenho uma certeza, que no céu não entra pecado. Só no nome de Jesus há perdão de pecado. E se você é batizado em outros títulos, nos títulos, aí já não é comigo, nem com o pastor que está te batizando. Por quê? Porque o que dá a entender que a pessoa não entende e está batizando da maneira que foi aprendida. Só que uma coisa você tem que ter em conta: se só em Jesus Cristo há perdão de pecados, será que o título vai te salvar? Não. Então, o verdadeiro batismo tem que ser em nome de quem? Então, quando você tiver na idade de ser batizada, você querer ser batizado como? Para a remissão dos pecados. Amém. Então, agora está entendida?